professores, os alunos enfim, o contexto geral em que aquilo é posto. Eu estou falando de violência, de situação, de dificuldade de trabalho. Algumas vezes tem que se dar murro muito grande para você conseguir dar uma aula. Eu muitas vezes brinco até com os meus alunos e digo, eu estou dando aula para vocês, não contra vocês. Mas você tem uma situação tão barra pesada contra, que a situação se impõe como uma espécie de, quase que de batalha permanente. O que é muito estressante para os professores, muito estressante para a situação geral e acho improdutivo. Porque nós geramos uma das piores escolas do mundo. O aluno estuda 12 anos e sai sem saber, 12 anos de gramática, né? E sai sem saber ler e escrever. Que diabo de situação é essa, entendeu? Quer dizer, tem aí problemas das mais diversas ordens, que passa desde a formação do professor, a situação da escola, a situação escolar, a falta mais pragmática, né, de produzir um ensino mais operativo, mais funcional de fato, e coisas dessa ordem. Então, é uma verdadeira catástrofe. Essa é uma das catástrofes mais escondidas da história do Brasil. Né? Se localizar, como vocês estão falando, ela não dá votos, né? Ela não é, a não ser quando um aluno mata alguém dentro da escola, ou um professor é assassinado, coisa parecida, aí aparece como notícia. Mas essa questão, ela não entra na pauta da história do Brasil. Eu nem acho que ela não dá voto, não. Eu acho que ela dá, e dá muito voto da maneira como está, né? Porque sem uma escola crítica, né, você não tem um pensamento crítico. Então fica mais fácil de se controlar ou de se passar uma mensagem superficial, como tem sido de diversos candidatos. Né? Teve um caso específico dois casos que são emblemáticos disso, né? Um do repórter do CQC que tentou jogar capoeira na ocupação em frente à casa do Cabral e foi retirado à força pelos manifestantes, né? E aí haviam 3 repórteres do Ninja lá que meio que deram uma protegida, falou, não, deixa disso, não, pô, cara, cuidado, cara aí, pô, não tem nada a ver, tirando uma boa, né? Não tão assim, tipo... E aí o Marcelo Taz agradece a mídia ninja ao vivo no próprio CQC, falando, pô, se não fosse os ninjas ele ia ter apanhado até mais. Né? E aí teve um outro episódio que foi da retirada de um repórter da Rede Globo, né, que estava, como a gente brinca assim, de M2, né, que ele estava com celularzinho, camiseta, bermuda, meio que como um repórter da grande mídia infiltrado, né, o Ninja 2 ali. E ele acabou sendo retirado também à força, e muito da grande imprensa veio colocar a culpa na gente, assim, como se o Ninja tivesse expulsado o concorrente, né, entre aspas. E a gente ficou no impasse de tipo assim, cara, a gente não decide nada, quem vai, quem vem, quem fica, quem pode ficar ou não. Quem decide são os manifestantes, né? O nosso discurso é justamente também o pacífico, de tentar proteger e preservar a integridade física, mas dentro das manifestações o Ninja não apita nada de quem entra, de quem pode ficar ou não, então acho que houve uma pequena confusão aí. Você citou esse negócio dele estar como M2, então entra nesse viés da questão da tecnologia, fala um pouquinho de como vocês se colocam, a questão do P2 também, já que eles fizeram a função de M2, vocês são a função de P2, certo? Não que a gente seja o P2, mas o M2 ele seria o P2 da mídia, né, onde há a grande imprensa que não é bem-vinda no lugar e eles se disfarçam, né, sem colocar um microfone, por exemplo, com a logomarca, sem estar todo de terno e gravata, diretor, que com diretor sem som, com né? diretor, com som, com câmera grande, né, que é inclusive o que acaba distanciando muito eles do nosso trabalho, que é uma... A não relatação do ao vivo, né? Tanto do ao vivo, mas também da proximidade com as pessoas, né? Você chegar para fazer uma entrevista com o celular é algo muito mais íntimo, né? Trivial, mais íntimo. Você consegue ficar mais à vontade com quem está parecido contigo, basicamente, né? Eu acho que o jornalismo tem uma grande dificuldade. Eu acho um absurdo uma pessoa ir de terno e gravata numa manifestação tentar entrevistar alguém. Parece que você faz parte ali, né? Você tá no meio também, você tá no meio. Não tá querendo, sei lá, tirar vantagem de nada, tá querendo... não é um alienígena ali que pousou de uma nave que vai fazer Isso uma... é até bom também dentro do jornalismo, né? Que ele tá mostrando realmente a verdade dos fatos, não tá mostrando... Porque as pessoas ficam mais à vontade, os seus depoimentos são muito mais sinceros. E aí, com relação também a certa repulsa que se tem à presença dos repórteres, é muito por conta
da grande manipulação que foi feita em cima das manifestações. Então há um acúmulo de insatisfação também, no qual a gente reconhece como legítimas as ações dos manifestantes que expulsam os repórteres, claro que não com violência, mas que impedem eles de trabalhar e de produzirem conteúdo que todo mundo sabe que posteriormente vai ser manipulado, não pelos repórteres, mas pelas emissoras, né, tentando blindar o movimento desse tipo de narrativa ali dentro. E a gente com o celular, com uma tecnologia portátil, com principalmente força de vontade, né, não só o Ninja, claro, com diversos outros movimentos independentes também, com diversos outros coletivos de comunicação, conseguiu meio que sair na frente nesse caráter de cobertura das manifestações. Isso seria o pós-TV? A Pós-TV ela surgiu disso, né? Ela aconteceu, a primeira transmissão foi em 2011, na Marcha da Liberdade, né? E foi num caráter de rua também, de cobrir uma manifestação, um movimento popular. E a Pós-TV ela surgiu como conceito a partir daí, de tipo assim, você ter uma televisão que ela é a televisão depois da televisão, é a televisão na internet, é a televisão que permite a interatividade, que você pode abrir canais espalhados pelo mundo a tem qualquer uma recepção momento. Momentânea, né? Direta. Por exato. isso que existe a questão do sem pauta. A direção tomada é no momento, né? De acordo com o que a recepção está colocando, né? Também tem muito do improviso, do acaso. É claro que a gente chega a preparar um banco de pautas mínimo, mas não é ele que determina para onde que vai ou para onde que fica, né? A gente não tem tipo assim, olha, eu tenho 3 minutos contigo aqui, vou te entrevistar. Não, a gente tem uma liberdade de poder passar o dia conversando com uma pessoa, caso seja interessante. A gente pode fazer entrevista de 20 minutos a 1 hora, né? E onde a gente pode falar tudo, falar mal de qualquer tipo de marca, de corporação, de partido, de tudo, assim. Então tem uma liberdade de expressão que ela é muito mais direta, muito mais aberta e muito mais sincera para que as pessoas se coloquem, falem o que pensam, o que levam elas às ruas, né? Coisas que muitas vezes, na grande maioria, não ganham espaço nos grandes veículos. Aristide, você quer falar disso, né? Já senti também, porque o pós-TV é uma das coisas, um exemplo das coisas que você fala, né? Mas isso é resultado dessas criações tecnológicas todas. A gente estuda, por exemplo, o fato de como a imprensa transformou a comunicação, com livro, etc. Né? É só lembrar, antigamente uma Bíblia era um negócio que era escrito, copiado à mão. Então, o sujeito levava anos até, então, para ter 2 Bíblias copiadas, aquilo dava um poder muito grande a quem detinha aquele material. Né? O fato daquilo ser impresso e depois traduzido para uma língua conhecida, legível, permitiu uma expressão enorme de variações a respeito daquele texto. Então essas novas tecnologias, por exemplo, o surgimento do rádio já expandiu, né? O surgimento da televisão, o surgimento do cinema, só que era numa situação muito concentrada. Um determinado grupo se apropriava daquela tecnologia e criava um processo muito pesado de dominação daquilo. Quando ela se banaliza, né, como ela se torna uma coisa... Hoje você não precisa de um caminhão com equipamentos no meio da rua para fazer uma transmissão, no celular e mais vai melhorar mais ainda. No futuro ainda serão muito mais poderosos e, portanto, dando condições também de que outras formas, como ele está dizendo, né, possam ter expressão. Aconteceu na arte isso. É só lembrar, por exemplo, os gestos de reversão produzidos por Marcelo Duchamp, que pega um mictório, bota no museu, me diz que isso aqui não é arte, né? É o que eu acho que vocês estão fazendo hoje. Me diga que isso aqui não é comunicação. Me diga que isso aqui não é jornalismo. Prova para mim que isso aqui não é um elemento... Como não é se tem gente sendo receptiva ao ato, né? Exatamente. Como não é se é? Tem gente sendo receptiva ao ato, então exatamente. Não há desvalorização então, a partir disso, nem né? pós-TV, a pessoa gosta muito desses nomes, mas eu acho que a expansão desse processo. Um determinado meio vai se distribuindo e vai dando poderes novos a pessoas que não tinham. E elas vão fazer o uso que puder fazer. Tendo diploma ou não. Tendo diploma ou não. Exatamente. Aliás, é uma outra coisa que no futuro vai dançar, porque a universidade é medieval, né? Ela foi inspirada no modelo medieval, não se sustenta mais. O século XXI não vai comportar a universidade como nós a conhecemos. É uma outra coisa que lentamente vai sofrer mutação. Tá? Vamos abrir agora então para perguntas sobre o mídia, Ninja. Você é de onde, Felipe?
Cara, essa é uma pergunta complexa. Você é de todos os lugares. Respira, come, se diverte também, a gente. Começou tudo no Big Bang, né? Cara, eu nasci em Minas Gerais, sou machadense, do sul de Minas. Né, a família da minha mãe é de lá. Depois eu me mudei para Teresópolis, depois Petrópolis. Aí me formei lá, na região serrana aqui do Rio. E depois fui para São Carlos, interior de São Paulo, estudar imagem e som, fazer uma faculdade na UFSCar, que é a Universidade Federal de São Carlos, onde eu ganhei o apelido de carioca. Né? Então eu sou um carioca de São Carlos, carioca, na verdade. Com um pedaço de mineiro não presta, né? Pô, tá aqui. E aí, bom, de lá eu fui para São Paulo, capital, onde a gente começou toda essa história aí da Paz TV, do Ninja, com as matérias da Cracolândia, das marchas, Marcha da Liberdade, Marcha da Maconha, diversas coberturas que a gente fez e laboratoriando já o que veio a ser o Ninja, expandindo para outras cidades. E aí vieram as manifestações esse ano e eu caí de paraquedas aqui na cobertura da final da Copa das Confederações, dia 30 de junho, e até então tô aí. Tem outra curiosidade, desculpa, vocês devem fazer daqui a pouco vocês perguntam. Como é a sustentação da galera, cara, que trabalha no Paz TV, né, que deu origem ao Mídia Ninja? Vocês vivem só disso ou vocês fazem outras coisas também para comer? Isso é uma pergunta legal. Assim, o Ninja ele é uma rede que surgiu dentro do Fora do Eixo, então ele, em parte, ainda tem integrantes que compõem o núcleo do Fora do Eixo. Eu também faço parte desse núcleo, e aí aqui no Rio, por exemplo, já tem um caráter híbrido que é bem interessante, né? Hoje moram aqui eu, o Dríade e Thiago, né, que somos integrantes do Fora do Eixo e que temos a sustentabilidade, as contas pagas pelo Fora do Eixo, né, no qual a gente colabora também, e uma série de colaboradores, né, mais de 30 pessoas que fazem parte do Ninja também e que colaboram como podem, né, que tem uma dedicação que ela é diferente de cada um, né? Então tem gente que trabalha, tem gente que estuda, tem gente que tem, né, outros compromissos e que contribuem quando podem dentro das matérias, quando elas são criadas, das coberturas e tudo mais. Patrocínio privado? A gente não tem um patrocínio direto. O que tem no Fora do Eixo são outras formas de captação, né? O Fora do Eixo ele lida com uma produção cultural. Então há uma produção vasta em diversas cidades, de festivais independentes, de venda de produtos, de circulação de artistas, que vão gerando caixa para manter esses coletivos. Os coletivos do Fora do Eixo, eles, na sua grande maioria, tentam otimizar, né, os recursos. Então a gente mora em 4, 5, 6 numa mesma casa, né, tem um caixa coletivo, que é onde recebem todas as captações de recurso que entra, da onde sai todos os gastos também. Então a gente busca otimizar esse recurso, criando às vezes até moeda paralela, né, como é o caso do Fora do Eixo Card, que cada coletivo pode criar a sua moeda e sistematizar serviço para trocar dentro da sua cidade. Então, por exemplo, se eu ofereço um serviço de edição de vídeo e falo que ele custa 300 cards, eu posso trocar com você por, sei lá, uma gravação aqui nesse estúdio de 1 hora da minha banda, por exemplo, né, também por 300 cards. A gente, sem envolver necessariamente dinheiro, consegue trocar serviços e produzir trabalho junto, assim. Então essa é uma lógica que desde 2005 até hoje ela vem ganhando força e vem possibilitando que diversos coletivos trabalhem com aquilo que eles gostam, com aquilo que eles acreditam, com uma cultura independente, com uma cultura autônoma. Muito legal, cara. Mega alternativo, cara. Gostei pra caramba dessa parada. E aí, crianças, pergunta? Sim, tem a pergunta aqui do Sérgio, que é estudante de engenharia do Cefet, ele tem 19 anos. Ele quer entender como vocês lidam com todo o questionamento que chega sobre posição partidária. A gente tem um posicionamento também claro nessa área, né? O Ninja ele é apartidário, ele não é apolítico, pelo contrário. A gente tenta trazer o pensamento político o quão mais possível seja de colocar nas reportagens que é necessário você ter um pensamento político. Às vezes, as pessoas acabam direcionando e criminalizando mesmo isso, como se a gente, sei lá, tivesse um vínculo com partidos de esquerda, tivesse uma influência direta do PT, tivesse uma captação de verba, um desvio de recursos que viesse nisso. Mas a grande verdade é que o Fora do Eixo, ele, como é um grande coletivo de coletivos, ele se inscreve em editais e ele ganha alguns.
Então ele faz uso de verba pública também dentro dessas produções, que muitas vezes é colocado na distorção de que ganhou tal edital, então está fazendo uso da grana de tal governo, de tal político. Mas na verdade o dinheiro é público. Edital é edital, né, cara? Gente, perdão, corrigindo, essa pergunta foi do Heitor Alvito, que tem 19 anos. Sim, é legal essa pergunta do Heitor, porque é uma dúvida comum mesmo. Presta vestibular. A pergunta do Sérgio é a seguinte, já foi respondida, mas vou perguntar de novo por ele. Como vocês lidam com as pessoas que insistem em dizer que vocês são apenas mais uma mídia manipuladora? Essa é a do Sérgio. Eu acho que assim, a gente tem que colocar o que é mídia manipuladora, né? O Ninja ele é uma mídia que busca evidenciar o caráter da parcialidade no jornalismo. A gente não acredita, né, e nem veste o manto velado da imparcialidade, porque a gente tem certeza que toda produção de conteúdo ela passa por uma subjetividade e você, quando decide ligar ou não ligar a câmera, apontar ela para um lado ou para o outro, você já assume um posicionamento, e esse posicionamento ele vai ser desdobrado muitas vezes. Falar que a gente manipula, eu não sei que tipo de manipulação é essa que dentro de uma transmissão ao vivo, em tempo real, sem edição e sem cortes, ela pode ser feita. É claro que tem uma edição de olhar ali sim, mas dentro do que a gente pode chamar de manipulação nos grandes meios, onde, né, os repórteres vêm, ficam 3 minutos, fazem uma edição, te entrevistam por 10 minutos, pegam apenas 1, 2 para montar uma narrativa que ela é muito mais construída, né, para se passar e subverter uma mensagem. Eu acho que a gente está bem longe dessa manipulação. É claro que a parcialidade ela existe e ela deveria ser para a sociedade algo mais natural de ser entendido, né, de que a gente está inserida num mosaico de parcialidades e não numa verdade absoluta que o jornalista mais imparcial do mundo consegue trazer à tona, porque isso não existe. Então, Felipe, você foi o ninja preso, né? Então não tem como deixar passar aqui com você essa oportunidade de deixar que você não fale disso. Então situa um pouco da gente desse dia, como é que foi isso tudo. O meu pai, que é seu fã, meu pai é fã dos ninjas, tava te vendo lá ao vivo, você gravando dentro do carro da polícia, e isso foi o ápice para o nome do Mídia Ninja ser conhecido por todo o país. Foi a sua prisão que foi o ápice. Entendeu? Foi parte de um processo. Você é um dos nomes mais famosos disso. Sim, foi parte do processo ali. Foi um dia que pra mim foi bem diferente, né? Como vocês devem imaginar. Todo dia que a gente é preso, né? Ficou famoso. Já tinha sido preso uma outra vez transmitindo, mas não teve tanta repercussão porque foi 4 da manhã. Tava com ali foi o ápice, o pessoal, né, da Unesp, né? Que estava ocupando a reitoria também. E ali foi o ápice porque tinha uma grande parte das atenções voltadas. Era o dia da chegada do Papa ao Brasil, o Papa Francisco. Ele tinha acabado de dar uma cenadinha rápida ali no Palácio Guanabara, que eu tinha ficado ali por mais de 8 horas esperando, junto com os fiéis, conversando, cerca de 200 fiéis que estavam do lado de fora. E aí, depois desse momento, fui para Pinheiro Machado, onde teve a confusão, explodiu o coquetel Molotov, que foi, né, tido como arremessado pelo Bruno Teles, que depois a gente conseguiu desconstruir também e inocentar o Bruno, né? E pouco depois da confusão, o pessoal se reagrupou em frente ao Largo do Machado, em frente à igreja. E foi ali que eu fui abordado por um indivíduo que estava sem nenhum tipo de fardo ou identificação. Ele me puxou pelo braço e pediu que eu lhe concedesse uma entrevista. Falou, eu queria pegar um depoimento seu, queria uma palavrinha e tal. E nisso eu dei 3 passos, no que eu dei 3 passos, já cheguei perto do contingente militar e os policiais já começaram a me revistar. Falaram, não, tem que revistar, tem que revistar. Eu falei, não, mas por quê? O que eu estou fazendo? Não, tem que revistar. Então vai lá, revista aí, pega minha mochila, olha e tal, tá aqui meu documento. Né? Mostrei tudo para eles. Nisso as pessoas que estavam em frente à escadaria chegaram perto também. Né? Assim, o ninja está sendo preso, o ninja está sendo preso e tal. E aí já virou um grande tumulto ali. Né? E assim, sem nenhum tipo de justificativa, não tinha nenhum tipo de, sei lá, de droga, ou de arma, ou de qualquer coisa nas minhas coisas, na minha mochila. Só aquele dinamitezinho básico. E só na mão, empunhando, né, um celular ali que transmitia ao vivo para mais de 10 mil pessoas. Ele falou que eu tinha que ir para a delegacia por averiguação. Para averiguação eu tinha que ir. Eu nunca, sei lá, sabia que porra era essa de averiguação, que tinha que ir para a delegacia, mas sabia que era um ato planejado, né? O rapaz, o P2 que me puxou pelo braço, ele ficava no rádio o tempo inteiro,
sinal do seu celular, alguém deve ter te achado, né? Não, com certeza. Ele veio, puxou meu braço direto, já não falou Direto nada. E eu você, perguntava né? pra ele, então, pra quem que é essa entrevista? Você faz parte da imprensa, da Polícia Militar? Pra quem que eu vou dar essa entrevista aí, cara? Ele vai, qual que é seu nome? Ele nunca me respondeu. Ele ficou sempre com o celular no ouvido ordens, né? e executando. E aí eu fui pra 9ª DP, a manifestação que estava lá no Largo do Machado foi junto. Foi preso um outro ninja também, o Felipe Gonçalves, né, que ele estava já na delegacia quando a gente chegou, né, porque, é claro, não é só um link, não sou só eu que transmito, né, são várias pessoas que estão. Acho que eles foram meio inocentes nesse sentido de achar que prendendo uma pessoa, um ninja, e acabar com a iria rede, né? Pelo contrário, eles multiplicaram outras redes como nunca com essa hoje, ação né? aí. E você chegando na delegacia, a partir daí, como é que se situou lá dentro? Foi engraçado, cara, porque deu 10 minutos assim que a gente tava esperando, esse mesmo policial que tinha pego a gente, o Pulga, ele entrou na sala assim falando, pô, fuderam meu Facebook, pô, acabaram meu Facebook, vou ter que deletar, não sei o quê, porque a parada ela foi viral, Explanada, né? Explanou, tipo assim, a foto que tem do Camburão indo pra DP deu tipo 5.000 compartilhamentos em menos de meia hora. O Google no teu nome, filho, é álbum, já é álbum, e a várias coisa ela posições. deu uma grande repercussão e, tipo assim, em menos de 10 minutos as pessoas estavam em frente à DP, já dava pra ouvir, libera a mídia ninja, e os caras lá dentro meio que sem saber o que fazer. Entravam os oficiais assim, mais, tipo, acho que eram superiores, falando, e aí, os caras estão aqui ainda, estão aqui, libera logo. E aí uma fiança que era pra ter sido de R$ 1.350 pra cada um dos dois repórteres, né, eu e o outro Felipe, foi totalmente, sei lá, em nenhum momento saiu ela free. Entrou. Saiu frio, Saiu de graça. Não fui fichado, não aconteceu nada, sei lá, em meia hora eu tava do lado de fora já. Alguém ajudou vocês lá, algum advogado? Advogados da OAB, Raul Peixoto, a Cristina, a OAB e DDH, Comissão de Direitos Humanos, ali tinha um trabalho bem forte de cerca de 4 advogados, pelo menos, acompanhando os nossos 2 casos. Agora, nesse período, o teu espírito foi assim, como é que você tava, o que você sentiu? Cara, eu tava num momento ali que eu falei, cara, eles deram muito mole agora. Eles levantaram uma bola incrível. E tipo assim, quando eu ouvi o grito da galera chegando lá de fora, eu falei, agora já era pra eles. Já era, daqui a pouco a gente vai ser solto, não tem boi. Porque a galera do lado de fora fazendo pressão, mais de 500 pessoas gritando, pedindo pra sair, né, e botando pressão daquele jeito, foi isso. Os caras começaram a andar que nem barata tonta ali dentro da DP, não sabia o que fazer, e eu tava 100% tranquilo de que eu não tava fazendo nada de errado, eu tava transmitindo pelo meu celular, e em momento algum eu lembro de ter, sei lá, incitado a violência, como eles chegaram a falar pro outro Felipe, que a gente estava incitando a violência com as transmissões. Tentei ainda lembrar se eu tinha falado alguma coisa, se eu tinha jogado, mas não, assim, então minha consciência estava super tranquila, eu via a mobilização popular e sabia que dali tudo que ia acontecer ia ser positivo. Fala, Marcos, quer fazer mais perguntas? Não, é só linkar com o que o Aristides falou. Quando as pessoas mostram que elas não querem, insistem para tirar o que elas não querem, causa um rebuliço na situação, né? Isso, o seu estado, o que aconteceu com você foi um pequeno exemplo do que aconteceu no Brasil com os protestos, tem uma dimensão pequena. O Congresso ficou uma coisa de louco. Aconteceu, eles trabalharam 5 dias na semana, acho que foi 2 semanas, eu falei algo sobre isso na internet, eles trabalharam 5 dias na semana, que é um negócio diferente, né? Inovador, os caras trabalharem 5 dias na semana, né? Então, da rala, né? É isso aí, galera. Foi? Então, eu queria agradecer mais uma vez toda a mesa, Marquinhos, Fê, Tim, muito obrigado por estarem sempre comigo, vocês. E Aristides, é uma honra de verdade, muito legal ter você aqui com a gente. Foi um prazer. E Felipe Peçanha, do Mídia Ninja, cara, foi outra honra também. Muito obrigado por ter vindo, tá? Legal. E é isso aí, semana que vem tem mais. Um beijo e um abraço para todos. Valeu. Valeu, gente. Certo aí, estagiário? Foi tranquilo? Quero ver se ela vai falar agora não. Olha a cara de medo. Cuidado para não apagar o programa. Também que eu tô meio gripado. Peraí, acho que você é meio embaçado. Eu que agradeço. E Felipe Peçanha, a gente acabou Aí, de tirar ele de professor. uma música, daqui a pouco a gente volta. Isso é Brasil com cigarro.